Olá, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família poderosamente. Pessoal, a grande apostasia que vivemos hoje já está descrito na Bíblia. Cabe a você um pouco de discernimento espiritual para você entender e perceber a atuação do diabo, não somente no mundo, mas principalmente dentro das igrejas. Infelizmente, não são todas as pessoas que percebem isso, porque a maioria só tem o olhar ali natural sobre os acontecimentos do dia a dia. Agora, os nascidos de Deus, que andam no Espírito e que têm um olhar sobrenatural, é que discernem como Satanás trabalha e arma ciladas. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, você pode entender e perceber que Satanás, ele tem armado ciladas na vida de muitas pessoas. Olha o que diz a Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Gostaria então que você abrisse a sua Bíblia aí juntamente comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a santa palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Agora, meu amigo, minha amiga ouvinte, eu quero que você entenda o que é apostasia. Apostasia nada mais é do que você negar a sua fé. Nada mais é do que você dizer: eu não conheço esse Jesus de que estão falando. Ou seja, você está negando a sua fé, você está negando que você conhece o Senhor Jesus. É um dia você estar na fé, na igreja, buscando a Deus. Aí do nada você vira a cabeça e começa a discordar daquilo que você antes, outrora, acreditava. Isso significa apostasia. Pois bem, o texto bíblico aí diz que cristãos se afastaram da fé por dar ouvidos, infelizmente, a ensinamentos de demônios. Pois bem, eu quero que você entenda aí 2 pontos. Primeiro deles, dando ouvidos. O engano, pessoal, ele começa por aquilo que se ouve. Assim como ocorreu também lá no Jardim do Éden, você lembra? Satanás usou a serpente e falou com Eva. E somente depois de ouvir aquelas palavras, a mulher comprou a ideia do diabo e viu que aquele fruto era bom e agradável aos seus olhos. Pois é, da mesma forma como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nos declara a Bíblia Sagrada, a ação demoníaca na vida de uma pessoa também começa pelos ouvidos.
Gente, estejamos atentos a quem fala e o que essa pessoa vai falar. Porque você tem a certeza de que a pessoa que você ouve, será que ela fala por meio do Espírito de Deus? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos discernir isso. Porque não existe, gente, meio termo. Ou alguém é usado por Deus, ou alguém é usado pelo diabo. Muito bem. Segundo ponto, doutrinas de demônios. Gente, a palavra doutrina tem o mesmo significado de ensino. Então, Satanás, ele utiliza a Bíblia para ensinar uma palavra distorcida. E ele faz isso por meio de alguns que aparentemente são de Deus. Aparentemente essa pessoa é de Deus. Aparentemente você olha para a pessoa e diz, olha, fulana é de Deus. Porém, infelizmente são pessoas hipócritas que falam mentiras, tendo cauterizado então a sua própria consciência. Logo, nós não podemos dar ouvido, gente, a qualquer um que prega a palavra por aí. Nos últimos dias, muitos ali pregarão um outro Jesus, um outro evangelho que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo, nos quais o Senhor Jesus nos declara por meio de sua palavra. O ensino demoníaco, gente, é marcado aí pelas facilidades que tornam o caminho espaçoso e a porta larga, quando o Senhor Jesus falou justamente o oposto. O falso ensino das Escrituras distorce o verdadeiro significado da graça de Deus. Como se Deus não exigisse nada em troca pela salvação da nossa alma. Gente, a graça de Deus nos leva a ter um compromisso com Deus, que na verdade implica em renunciar às nossas próprias vontades e entregar com um verdadeiro coração sincero todo o nosso ser, toda a nossa vida no altar de Deus. O diabo, ele tem seus enviados e eles não são usados para enganar incrédulos, tendo em vista que os incrédulos, aqueles que estão no mundo, já são dele. Por isso, Satanás não se preocupa com os incrédulos, porque já estão na cegueira espiritual. Os piores demônios agem, gente, para desviar da fé, principalmente os filhos de Deus, aqueles que estão dentro da igreja. Por isso, nós conhecemos aí tanta gente sincera, temente a Deus, que ao dar ouvidos ao diabo, às forças do mal, já macularam a sua consciência e hoje, infelizmente, tem cauterizado a sua consciência para ouvir a verdade que liberta. Perderam aquela sensibilidade, aquele brilho, de tal maneira que nada do que é pregado mais aquebranta o seu coração. Então, meus queridos, vamos vigiar com os nossos ouvidos. Vamos vigiar com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que entra nos nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque a vida ou a morte podem entrar por eles. Depende muito daquilo que você ouve. Tá bom? Guarde isso com você. Guarde essa palavra dentro do teu coração e nunca mais se esqueça dela. Muito cuidado com aquilo que entra nos seus ouvidos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus vos abençoe, ilumine os seus caminhos abundantemente.